Fala galera do hardware, beleza? Thiago na área. Seguinte galera, vou falar hoje aqui então de um Xeon, um processador Xeon da China, para variar, que, bom, eu dei uma pesquisada, eu tô sempre dando uma olhada aí nos modelos de Xeon que aparece no AliExpress. Plataforma V3 aí tem sido bastante cogitada aí pelo pessoal gamer, certo? Pelo pessoal que joga. E eu fui fuçar e vi essa opção aqui, mas não como uma opção para um processador gamer, para um PC gamer, mas sim para edição de vídeo. Eu edito vídeo profissionalmente, eu sou editor de vídeo, tenho uma empresa e eu uso hoje para editar meus vídeos num i7 de 7ª geração, que é um processador muito bom, que ele me supre muito, ele tem uma frequência alta, ele tem 8 núcleos, enfim, ele sempre me supriu muito bem. Então, eu resolvi fazer uma comparação sobre o que eu tenho na mão aqui, só que é uma comparação teórica, tá? Eu vou me basear só em benchmark, só em site, só em material que eu tô achando na internet, porque eu não tenho como fazer esse teste físico. Gostaria muito de adquirir aí uma plataforma E5 V3, né? No caso aqui o processador é o E5 2660 V3. Gostaria muito de ter, mas além de eu não ter necessidade, porque eu já tenho uma máquina muito boa para edição de vídeo, eu também não tenho grana para comprar. Então, vamos na especulação mesmo, é o que tem para hoje. Bom, gente, primeiramente, tá, eu pensei se eu ia fazer esse vídeo ou não, e foi isso aqui que me deixou um pouco mais motivado, tá? Eu fiz o teste aqui no PSMark e eu coloquei aqui o i7-7700, que é o meu processador. Eu fiz a comparação então com o E5 2660 V3. Bom, algumas coisas interessantes, eu vou logo pro final aqui, porque com certeza você que tá vendo essa tela aqui já bateu o olho nisso aqui e fez, ó. É isso aí, gente, vamos lá, ó. O meu i7 que eu tenho aqui, o i7-7700 de 7ª geração, ele dá uma marcação final aqui de todos os núcleos, né? A pontuação final de 8.656, certo? Muito bom, dá para trabalhar tranquilo. Mas olha só, este Xeon da China aqui, né? E5 2660 V3, olha a pontuação final dele, cara, 13.227. Cara, é de, assim, você ficar um pouco espantado até. Lembrando que, assim, isso só vai acontecer dentro de uma aplicação que usar todos os núcleos, tá? Vou falar aqui do processador, aqui dos números de cada processador. Bom, começando pelo Xeon. Ele tem 2.6 GHz de clock, então é um clock baixo, não é um clock alto. Isso tem que ficar... para jogo, isso daqui é uma coisa complicada. Ele vai até 3.3 no turbo, tá? Mas a frequência base dele aqui é 2.6, indo até 3.3 você consegue jogar bastante coisa já. Você que está querendo comprar para jogos, apesar que eu não recomendo esse daqui para jogos, eu acho que seria uma boa opção para quem quer editar vídeo mesmo. Ó, ele tem 10 núcleos e 20 threads, e é aqui que mora a grande diferença. Porque olha só, você olhando aqui o i7, ó, apesar dele ter uma frequência bem mais alta, o que vai fazer uma diferença em alguns games, na maioria dos games, vai fazer diferença esse clock aqui, que é quase de 1 GHz, né? Na verdade é 1 GHz acima. A frequência base do i7 já é 3.6 GHz, então já é alta, ele vai até 4.2 no turbo, ou seja, o bichinho voa abaixo, né? E ele tem 4/8 threads, então é aqui que mora a grande diferença. Em uma aplicação que você consegue usar todos os núcleos, que ela usa todos os núcleos, você consegue performar melhor o Xeon aqui. Mesmo tendo uma frequência mais baixa, você consegue uma pontuação final por conta da quantidade de threads, tá? Então, o TDP aqui 105 watts versus 65. Com esse processador eu uso o Cooler Box. Com o Xeon não daria para usar nenhum tipo de Cooler Box, teria que ter um cooler aí mais parrudo. Tá, você pode ver, ó, 105 watts não é pouquinho não, é bastante, o bichinho esquenta pra caramba. Single Thread Rating é 1789 contra 2489, ou seja, por núcleo ele perde feio para o i7, por conta justamente aqui da frequência, certo? Mas aí quando você faz o teste em todos os núcleos, ele ganha bonito, ganha bonito. Eu gostaria muito de ter essas peças na mão aí para dar uma brincada. Feita essa comparação, então isso que foi o que fez eu fazer esse vídeo, né? Essa comparação teórica. Eu uso esse processador i7 e eu acho ele muito bom. E se você for ver o preço dele hoje em dia, é um processador incomprável por conta dessas maluquices do dólar aí, e os i7s geralmente são super... o pessoal meio que superfatura eles, né? Não superfatura porque ninguém vende, mas assim, meio que supervaloriza, né? Então, o cara que tem o i7 hoje de 6ª, 7ª geração acha que tem ouro na mão e não é bem por aí.
tá? Não é bem por aí. Se eu fosse montar uma máquina de edição hoje, para edição de vídeo, eu iria nesse Xeon. E bom, eu achei o processador aqui então por R$493. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, para quem quiser se aventurar. Lembrando que eu não me responsabilizo, eu já estou deixando bem claro que isso é uma comparação bem teórica, eu não tenho essas peças na mão. E se você for ver teste na internet, você vai achar teste em games, você até consegue achar teste em games, mas não em edição de vídeo. Então esse vídeo aqui é mais focado para quem trabalha aí com Premiere ou algum outro aplicativo aí de edição de vídeo, beleza? R$493, R$494 aqui, ó, expedição gratuita, certo? Então aqui tem todos os dados dele que eu já falei, eu acho que eu não vou ficar repetindo muito não. Bom, eu vou colocar aqui no meu carrinho, a placa-mãe, gente, é uma placa-mãe da Clisre, que é uma marca que tem... Enfim, tá fazendo bastante sucesso por aí afora. Lembrando uma coisa aqui, gente, tanto o processador quanto a placa-mãe tem um valor um pouco alto, então existe sempre uma chance aí de ser taxado, tá? Processador acho que não, principalmente por causa do tamanho, mas a placa-mãe, principalmente também por causa do tamanho, pode ser que seja taxado, tá? A gente tá contando aqui que nada vai ser taxado, mas você sabe como que funcionam as coisas no Brasil. Beleza? Então a placa-mãe é essa placa-mãe aqui da Clisre, ela tem uma nota alta aqui, ó, 4.8, 394 avaliações. Depois, se você quiser dar uma olhada nas avaliações aqui, vocês podem olhar, eu vou deixar o link na descrição. Uma placa-mãe que ela não é tão parruda assim, uma placa-mãe até simples, tá? Mas ela, enfim, entrega o que tem que entregar, beleza? Aqui estão as fotos dela, ó, as portas e tal. Vamos descer aqui para ver as features dela, aqui ó. Chipset principal X99, que geralmente não é um chipset X99 de verdade, é alguma coisa que imita aqui, alguma coisa adaptada. LGA 2003, aqui ó, 2011 3, né, que seria V3. Então ela suporta aqui uma série de processadores. E o nosso aqui ó, ele tá bem aqui ó, 2660 V3 Series, ou seja, ele suporta Xeon E5 de todos esses nomes aqui, desde que seja V3 Series, certo? Socket de memória é o DDR4, então ela tem 4 vezes DDR4 e funciona com até 64 GB, é isso? 4 vezes 16, 32, isso. Então funciona até com 64 GB. Então vou adicionar aqui no carrinho. Pessoal, antes de escolher a memória lá, eu quis dar uma conferida aqui no site da Intel, no ARC. E olha, esse processador, ele tem um controlador que ele vai funcionar com memória até 2133, certo? Pelo menos aqui no site é o que está dizendo, tá? Eu vou pegar memórias 2133, existe a chance dele conseguir controlar memórias aí de 2400, mas eu vou colocar no kit aqui 2133 para seguir o que está aqui no ARC, tá? Então aqui nas opções que a gente vai escolher a memória não tem o pente de 2133. Eu vou colocar aqui o pente de 2400, porque é o que mais chega perto. Geralmente quando você coloca uma memória com o barramento aqui com a frequência maior, então por exemplo, o processador ele vai até 2133. O que acontece geralmente, você coloca a memória de 2400 e ela vai funcionar só 2133, tá bom? Na teoria é assim que vai funcionar, na prática eu realmente não sei. Eu vou colocar aqui então, ó, DDR4, 8 GB, 2400, duas, então a gente vai ter 16 GB. Galera, 16 GB, para quem edita vídeo, hoje, tá? Hoje, com os codecs que a gente tem, etc, está ok, tá? Pode ser que amanhã ou depois saia algum tipo de atualização para o Premiere, alguma coisa do tipo que comece a consumir mais memória RAM, ou se você vai usar Premiere e After Effects ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, aí você vai precisar aí de mais memória RAM. Então você que decide aí, você que é editor de vídeo, entende um pouco de edição de vídeo, você que decide aí o que você quer, tá? Eu vou colocar 16 GB porque eu tenho, a minha máquina tem 16 GB e me supre. Vou adicionar o carrinho e vamos ver o valor que vai ficar essa bagunça toda aqui. Vamos selecionar tudo. R$ 1.329,54. Bom, gente, é o seguinte. Se você for comprar um i7 de 7ª geração, ele já vai ficar, só o processador já vai ficar esse preço, tá? Lembrando que tem que pôr um cooler aí também. Eu acho que o T2 Blizzard funciona legal. Lembrei de uma coisa agora. Essas placas mães LGA 2011, geralmente ela vem dentro da caixa uma base plástica, tá bom? Para você poder conectar um cooler que não entra na LGA 2011. Então se você pegar o teu cooler, tá? O seu T2 Blizzard, por exemplo, tentar colocar direto, não vai funcionar, tá? Você tem que usar a basezinha plástica, que é como se fosse um adaptador. Se não vier, você tem que comprar separado. Se não vier, você compra separado, custa 6, 7 reais. Só que assim, é mais uma chatice, mas
Geralmente vem. Na maioria dos coolers que você comprar, principalmente aqui no Brasil, não vão ter opção para LGA 2011, tá? Eles funcionam do 775 até, sei lá, o 1151. Mas na maioria das vezes, enfim, eu nunca vi um cooler sendo vendido aqui com o suporte para o LGA 2011. Por isso que as fabricantes das placas aí mandam essa base. Placa de vídeo para você usar aqui, então tem duas variações aí. Eu já expliquei num vídeo meu muito antigo, se você for editar vídeo no Premiere, você não vai ter um uso tão grande assim da placa de vídeo. O carro-chefe desse tipo de máquina é o processador. Então o que acontece muito aqui é que eu coloco um vídeo para renderizar e a placa de vídeo fica tipo a 30% e o processador fica a 100%. E eu tenho uma GTX 780 aqui nessa máquina com um i7 7700, ou seja, uma configuração que para game ficaria totalmente desbalanceada, a placa de vídeo seria um gargalo danado, mas para edição de vídeo para render não fica, certo? Porque o processador é o que mais puxa. Lembrando que isso tem a ver também com o codec do vídeo que você está usando e com o que você colocou no seu timeline, tá? Tudo isso altera bastante. Para mim, tá? Para mim, uma 780 resolve o problema tranquilamente, ainda sobra placa de vídeo. Se você for fazer um tipo de projeto mais específico, onde você use muito layers do Photoshop, por exemplo, aí sim você vai ter que ter uma plaquinha de vídeo melhor, tá? E se você for jogar, você pode ter sim então uma placa de vídeo bem melhor aqui, uma 1660, alguma coisa assim, porque enfim, você não vai usar a máquina só pra editar vídeo. Gente, falei muito nesse vídeo, como sempre, vou tentar cortar pra ficar o menor possível, tá bom? Se tiver alguma dúvida nos comentários, valeu, abraço e fui!